Então nessa parte, novamente importante a gente carregar uma referência. Então eu vou abrir aqui o Picture Frame, vou pegar essa minha referência, vou aplicar aqui diretamente, e dessa vez a gente vai posicionar aqui, ó. Vou dar um Scale, e nós vamos ter que desenhar aqui só uma parte desse pneu. Eu tenho duas opções: ou eu posso criar os desenhos que vão subtrair, ou eu já posso criar o desenho subtraído, que seria uma extrusão, né? Então eu vou fazer aqui no caso o inverso disso. Então eu vou subtrair, vou criar aqui uma linha de referência, vou fazer umas linhas paralelas aqui. Eu posso começar a criar essas linhas, ó. Já defini uma curvatura inicial e agora eu só preciso fazer esses demais desenhos. Bom, agora que eu defini algumas linhas, eu criei um padrão que vai ser repetido ao longo desse objeto. Então eu simplesmente preciso definir melhor a minha curvatura. Vou novamente colocar em outra layer, e assim eu não vou utilizar. E vou precisar com que essa parte do pneu seja um sólido para que eu consiga remover os objetos. Eu poderia criar esses objetos e simplesmente replicar eles, mas nesse caso eu vou trabalhar de forma um pouco mais complexa. Então aqui eu tenho meu pneu pronto, eu vou isolar esse objeto e vou utilizar um loft na parte de dentro para eu conseguir fechar esse modelo. Então agora ele é um sólido. Trago novamente aqui e eu confiro se está tudo ok. Na parte de dentro ele pode estar passando aqui, ó, mas não tem problema. Eu só preciso ter a área nessa parte aqui para eu conseguir subtrair esses objetos aqui. Então o que eu preciso fazer primeiro agora? Eu já defini o padrão. Essa aqui vai ser minha parte da frente. Primeira coisa, eu preciso definir a altura que vai ser dessa remoção. Então eu já vou criar um tubo aqui na minha vista frontal. No ponto 0, vou definir esse limite, e aqui vai ser a parte de dentro até onde que eu vou subtrair. Então eu vou subtrair mais ou menos essa espessura aqui, né? E aqui vai ser a distância, ó, que eu vou utilizar. Então eu vou criar mais ou menos aqui. Vou trazer aqui para frente, ó. Posso diminuir um pouco. E eu já tenho aqui meu perfil, que vai ser meu padrão para eu remover material. Então se eu quiser fazer um teste, por exemplo, eu vou dar um curve boolean difference aqui. Posso desligar e eu já vejo aqui, ó, o preview de como que vai ficar essa remoção, que é exatamente o que eu preciso. Posso dar um Ctrl Z. Para facilitar, eu já posso aplicar um Fillet Edge mínimo nesse objeto, né? Somente para dar um brilho interno. Na verdade nem precisaria, né? Porque é uma coisa um pouco mais rústica. Mas para a gente conseguir um pouco de brilho na parte de dentro, ó, e ter mais detalhe, então a gente aplica esse Fillet. Então já está definido aqui que vai ser essa profundidade. Eu vou agrupar esses objetos. Vou rotacionar e vou fazer uma aplicação um pouco direta aqui, ó. Vou posicionar mais ou menos, e os objetos, eu poderia dar um project, mas os objetos que eu vou utilizar um pouco mais próximo, eu simplesmente vou rotacionar aqui
tentar deixar um pouco mais próximo desses objetos. Então essas minhas linhas aqui também, vou rotacionar um pouco, posso visualizar por essa vista, aproximo, mesma coisa aqui, e assim eu mantenho um perfil um pouco mais fácil de trabalhar também. Eu simplesmente preciso rotacionar em algumas áreas e onde que não der, eu vou manter esse formato mesmo. Então para isso agora eu vou testar um extrude. Vou colocar para cima mesmo que não tem importância. Já defini a minha profundidade, então simplesmente preciso descer até o nível aqui da minha profundidade, ó. Feito isso, eu já posso fazer o meu teste. Lembrando que algumas partes irão atravessar aqui mesmo, como na referência aqui, ó. Vou afastar um pouco aqui os dois. Ele vai passar para dentro, na parte de dentro de algumas peças, que é importante mesmo eu ter esse desenho. Então eu vou subtrair de forma aleatória algumas partes. E agora eu já posso fazer o teste aqui do Curve Polygon Difference também e remover todas essas peças para saber já se vai ficar legal e vai funcionar o que eu preciso. Definido aqui, eu vou dar um agrupamento, esconder. Eu já vejo aqui como que ficou esse meu perfil, ó. Posso desligar as partes que não aparecem. Já ficou interessante. Então eu tenho aqui um limite que não vai aparecer. Eu tenho aqui alguns outros cortes. É importante que eu não corte além desse limite aqui, ó. Então aqui que vai ser o meu guia para saber se eu desço além desse objeto. Então simplesmente vou dar um Ctrl Z. E vou reposicionar novamente esses meus objetos. Então aqui eu passei um pouco do limite, eu vou voltar aqui, ó, no limite máximo de cada um desses objetos. Onde der para passar, eu tento passar um pouco, volto a testar novamente. Eu já consigo ver aqui, ó, que está dentro desse meu limite, então já vai ficar interessante. Aqui eu posso novamente reposicionar, ver se é uma área de corte. E o que eu posso fazer aqui é selecionar todo mundo, eu vou esconder e já vou aplicar os fillets nesses objetos. Um tamanho bem pequeno, 0.2 por exemplo. No caso estou trabalhando com milímetros. E eu só preciso que esses objetos me criem um certo brilho, né, na parte interna. Posso voltar a religar isso. E agora o que eu preciso fazer é simplesmente dar um array nesse meu modelo. Eu preciso estender algumas partes aqui para que ele saia, né, da linha aqui do objeto, ó. Isso vai fazer com que se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D On.